Olá, bom dia. Uma ótima segunda para você que está aí do outro lado da nossa telinha. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe mais essa semana que se inicia para a gente, né? Se você gosta do conteúdo desse canal, não esquece, né? Compartilhe com as pessoas que você quer evangelizar, com as irmãs que você quer, de alguma forma, exortar, animar, né? Ajudá-las a crescer em graça e em sabedoria. E também curte aí, comenta, porque quando você comenta aí no YouTube, ele aparece várias vezes e muito mais pessoas têm acesso a esse conteúdo maravilhoso, né? É, Hoje a gente vai fazer um devocional com base na pregação de domingo, não vai ser pela revistinha, porque eu achei um tema muito bom, muito pertinente ao que a gente tem vivido nos dias de hoje. Nosso irmão Wellington, ele trouxe uma pregação que eu intitulei por conta própria de O Tempo. E ele começou essa pregação com uma frase de John Paul Sattler, que diz que o homem está condenado a ser escravo. Aliás, o homem está condenado a ser livre. Porém, ele trouxe uma reflexão. Eu vou ler até, vou citar para vocês aqui a citação do John Paul Sattler, que fala assim: o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si mesmo, e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo para tornar-se responsável por tudo que fez e faz. Olha que pesado, né? Mas nós cristãos, como sempre e em tudo, somos diferentes, né? Pega seu cafezinho. Hum, mas o que você está dizendo, Daisy? Que raios é esse? Bom, o cristão não é livre, porque o cristão, ele é escravo, escravo de Cristo. A coisa boa nisso tudo é que nós somos escravos, mas por opção. Há uma liberdade nisso, porque nós escolhemos ser escravos, como Paulo, né? Em Cristo nós somos, mas a escolha é nossa. E como nós tomamos esse compromisso de sermos escravos de Cristo, abnegamos da nossa liberdade, eu já digo falsa liberdade que o mundo oferece, porque no mundo ele nunca dá nada em troca, sempre está tirando algo, né? Está nos enganando. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, né? E nós escolhemos então ser escravas de Cristo. Cristo espera que todos nós andemos conforme nós fomos criados, conforme a imagem e semelhança de quem? De Deus, né? Então, por que muitas vezes nós não funcionamos corretamente? Para aí para pensar. E o que que não funciona corretamente em você? Muitas vezes a gente não atinge o alvo, a gente falha. Abre comigo aí no Evangelho de João 1, e a gente vai ler do 3 ao 5. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento. Nós sabemos, se você não sabe, esse é um detalhe, que os evangelhos são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a mesma história, né? A peregrinação de Cristo aqui, no nosso planeta. Vamos lá, primeira, João 1. Marcos, cara, o negócio aqui do meio, tanta coisinha no meio da Bíblia, eu até esqueço que eu coloquei. Tá? Lucas, João. A gente vai ler do 3 ao 5. Fala assim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotam. Então, nós já vemos, né? Todo o poder, toda a criação, tudo que existe veio através do Verbo, né? Veio através da criação. O Verbo estava lá junto. Deus mandou e existiu. E continuando ali em João 8, um pouquinho mais para frente, do 1 ao 7, João 8, do 1 ao 7 diz:
Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e se assentou para ensiná-los. O mestre das leis e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que nos diz? Eles estavam usando uma pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele levantou-se e respondeu: Se algum de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Olha só, né? Nós não vemos Jesus tendo pressa em condená-la. Nós não vemos Jesus agindo por impulso. E será que isso acontece com a gente? Olha o que tem acontecido com a gente nos dias de hoje. Nós não funcionamos corretamente, por quê? Porque vivemos numa sociedade da urgência, do agora. Estamos constantemente ansiosos e não paramos para refletir muitas vezes. Ao invés de termos incentivos para domar a nossa mente, desenvolver o nosso psicológico, o nosso raciocínio, o nosso grau intelectual, o nosso incentivo nessa sociedade, nos dias de hoje, é consumismo, gastar o nosso tempo buscando ter internet, com coisas fúteis, banais, quando você vê, já foi 1 hora nesses videozinhos, nessas coisas que não agregam nada. E comprar, ter, consumir. Comprar, ter, consumir. E aí você trabalha mais para comprar coisas cada vez mais caras, ter cada vez mais coisas e acaba se afastando do que realmente importa. A gente sabe, né? Que nós devemos ser parecidos com Cristo. E Cristo, qual era a preocupação do seu mestre? Qual que era? Além de tudo isso, né? De nos tornarmos consumistas, depressivos, porque não encontramos satisfação, porque em vez de aproximarmos de Deus, nós nos distanciamos, isso nos causa depressão. Tem também uma coisa chamada SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. Se você quer saber mais disso, você pode estudar sobre Augusto Cury, que é maravilhoso. Tem vários livros, e apesar de ser na área de psicologia, não é uma coisa assim absurda que você não consegue entender. E ele fala muito sobre isso, né? Por causa dessa aceleração do tempo, do preciso fazer, do consumo da internet, esse mar de informações que é jogado sobre nós, nós estamos ficando doentes. A gente pode ver, você não para nem um minuto. Quando você para descansar ou para ter o ócio, parece que você está ofendendo, né? Fazendo mal a alguém, porque você está sempre nessa busca frenética. E isso está atingindo, gente, a população assim, mundial. Nós vemos, então, aqui, nessa SPA, nesse incentivo ao consumismo, essa ansiedade acelerada, desenfreada, que existe uma falta de equilíbrio. E essa falta de equilíbrio está deixando a humanidade doente. E em nenhum momento é característica do nosso Deus e do nosso Mestre a falta de equilíbrio. E aí nós podemos ver também que essa correria, essa busca, em nada contribui para a salvação. É uma obra que a gente pode chamar que é obra da carne, que é obra para o mundo, mas não para Deus. Essa aceleração, essa falta de cuidado, essa falta de raciocínio, faz com que muitas vezes nós atiremos a primeira pedra, como aqui no caso da adúltera, provavelmente a gente ia atirar, porque não ia nem parar para pensar no que está acontecendo, porque tem que fazer agora, é no impulso. Nem ia pensar para parar, tomei em peco, opa, peraí, que diz a Sagrada Escritura, nós estamos diante do nosso mestre, né? Mas hoje em dia, não sei como teria acontecido, sinceramente, né? E aí, o Elton trouxe para nós que esse é um grande mal do século. E, na minha opinião, é muito mais profundo, porque o mal do século é a cegueira. É a cegueira de não vermos o quanto nós estamos adoecendo com esse desequilíbrio. É psicológico, é espiritual, e a carne mostra, muitas doenças são refletidas através dessa correria, muita gente com depressão, pressão alta,
com... Nossa, tem tantas doenças que o corpo desenvolve, psoríase, por causa do estresse. As pessoas adoecem mesmo, né? Porque o corpo não aguenta, o corpo externa. E lá em João 8, do 1 ao 7, que a gente leu, se nós estivéssemos realmente no lugar de Cristo, a gente conseguiria parar para pensar na situação, não condenar essa mulher, agir como Deus esperava. O que a gente ia fazer? Ou nem a gente não ia nem dar o trabalho de raciocinar, porque muitas vezes a gente acho que a gente não ia nem conseguir, né? E aí nós somos incentivados a pensar pouco, a agir muito, a consumir muito, a aceitar a maioria das coisas que vem pela maioria, a dispensar pouco tempo tentando entender por que fazemos muitas coisas, tentando entender o exemplo e a importância, por exemplo, de não guardar rancor, não guardar ódio, o que que Deus quis com isso, e nós sabemos que o ódio, a falta de perdão, é um dos maiores causadores de doenças, inclusive do câncer, né, que mata. Então Deus é super sábio, né? Você perdoa, você não adoece. E a pessoa perdoada? Muitas vezes ela tem um benefício, mas você é o maior beneficiado, né? E nós estamos também numa sociedade de prazeres rápidos, e tudo para agora, eu quero agora. Esse excesso de informação, tudo isso tem abarrotado as nossas mentes, enchido as nossas mentes e tornando a gente carrascos de nós mesmos, porque ficamos doentes, muitas vezes não vemos, né? Nós devemos buscar sobriedade, equilíbrio, porque sim, devemos ser como Cristo, como Deus, como nosso Criador. Ele espera que essa máquina, a sua máquina, funcione como Ele criou, todas as partes, espirituais, físicas, todas. Sincronismo do Senhor, o equilíbrio. Ser como Cristo é necessário. E só assim a gente vai estar funcionando da forma correta e vai parar de adoecer, porque se a gente ficar funcionando no padrão do mundo, a gente já sabe qual é o nosso destino. Além dessa morte física, nós teremos uma morte espiritual eterna. E lá em Eclesiastes 1:12, vamos ler para a gente finalizar. Era lá, abre comigo, Eclesiastes. Acho que está faltando isso na minha ficha. Gente, desculpa, mas ela caiu uns pedaços. Vou abrir aqui no computador. Eclesiastes, abre aí na sua. Diz assim: atentai para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo que nós produzimos para este mundo, toda essa correria, todo esse consumo, esse ter, essa necessidade, até esse massagear o ego de ter bens, de ser bem-sucedido profissionalmente, tudo isso é vaidade. Vaidade. Nós temos que ter equilíbrio para saber até que ponto nós devemos investir em algo, até que ponto nós devemos buscar algo, e o ponto que isso interfere na nossa entrega diária para o nosso Mestre Jesus fazendo a obra dele, que é o nosso alvo primordial, ser cristãos. Toma cuidado, gente, que a sua busca essa busca incessante, desenfreada, não seja pelas coisas desse mundo, mas que seja uma busca incessante, equilibrada, para nos parecermos com o nosso amado Mestre Jesus. Essa é a verdadeira busca, essa é a busca que vale a pena, né? O resto é tudo perca de tempo. Ah, mas eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso existir. E Deus disse na sua palavra que Ele cuida até dos pássaros, quem dirá cuidar de você. Então, trabalhe sim, compre suas coisas sim, equilibradamente. Por exemplo, não deixe de cultuar o Senhor no domingo porque tem que trabalhar. Quando você for aceitar o emprego, já avisa, eu sou cristã, domingo para mim é sagrado, eu preciso cultuar o meu mestre, o meu Senhor. Não fica negociando com o mundo. Seja cristã, em primeiro lugar, na sua vida. Vamos orar.
Pai amado e eterno, obrigado por mais esse dia. Nos ajuda, Senhor, a parecermos cada vez mais contigo. Obrigado por essa palavra, Senhor, tão profunda, que nós não desperdicemos o nosso tempo com qualquer coisa, que saibamos ter equilíbrio, porque nós somos livres em Ti. Em Cristo nós temos liberdade, liberdade para te servir. Essa foi uma escolha que nós fizemos. Dizemos-nos escravos por opção, porque o Senhor realmente tirou de nós as algemas, tirou de nós, Senhor, as correntes que o mundo nos colocava, e que saibamos enxergar isso, que somos livres para ter uma eternidade contigo, e que ninguém, nada nesse mundo consiga nos tirar. Nos dá, Pai, sanidade mental para as nossas escolhas, para agirmos e parecermos com Cristo. Abençoa a sua igreja mais essa semana. Guarda todos os irmãos na fé e nos ajuda, Senhor, a te buscar e te honrar sempre em primeiro lugar. Em o nome santo de Jesus nós oramos a ti nesse lindo dia que se inicia. Amém. Um beijo, gente. Até o cafezinho de amanhã. Tchau, tchau.